Pessoal, hoje, sempre que eu termino esses testemunhos aqui, de contar algo, eu sempre penso, acho que eu não vou ter o que contar semana que vem. E aí eu oro, Deus me lembra de alguma coisa, o que é que eu posso contar dos teus atos, né? E até tem mais algum testemunho já na reserva aqui, mas ele me lembrou de dois para hoje, né? Que a gente fala sobre cura, sobre libertação. E foi até numa conversa com uma amiga, e ela trabalha com crianças nas escolas, e nós conversando, aliás, na nossa reunião de oração, ela contando como as professoras e diretoras se preocupam, porque agora a ansiedade não está apenas no meio dos adolescentes, mas também criancinhas muito pequenas têm problema de ansiedade, né? Então eu quero contar aqui testemunhos. Eu gosto muito, mas muito mesmo, gosto muito de orar por crianças. E na sala de oração, sala de cura, a primeira assim que nós instalamos, eu lembro que eu comprei uma mesinha pequena, botei as cadeirinhas para as mães trazerem as crianças, né? E a gente poder orar por elas. E assim, orando pelas crianças, foi que eu vi o quanto realmente criança pequena tem ansiedade. E se a gente perguntar diretamente, o problema, eles nunca vão dizer o meu problema é ansiedade, porque eles não vão poder saber, assim, discernir, né? Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele sempre mostra. E sempre, como ele vai, né? É o único poder, eu creio nisso com muita certeza, que é o único poder que pode entrar lá no subconsciente, no profundo, no escondido, e retirar aquelas coisas, né, que guardadas, e é o poder do Espírito Santo, e com criança também. Então, eu quero contar de um menininho, que uma vez eu fui visitar a casa dele, a mãe dele, por uma outra circunstância, e lá eu pensei em falar para ela sobre o nosso trabalho, né, que orávamos por enfermos e tal. Pela circunstância, estávamos ali fechando o negócio, eu não queria misturar as coisas, mas o Espírito Santo me impeliu a falar para ela. Eu disse, olha, temos um lugar, as pessoas podem ir, podem receber oração de cura, né, podem... E ela disse, e como é que é? É só ir? Eu digo, só ir, é só ir. E chega lá, dizer o nome, e ele gritou lá do sofá, olha, meu nome é tal, põe meu nome lá, que eu quero ir. Ela virou assim e disse, filho, ela falou, meu filho é muito tímido, ele não fala assim, deitadinho no sofá. E ela disse, mas então eu vou. Eu acho que ela não ia ter interesse, assim, né, pelo menos ela disse, mas por ele eu vou levar ele, enfim. Ela falou ali que ele tinha asma muito forte, né, e eu não conheço assim todos os procedimentos, mas ela disse que a bombinha, assim, as coisas que ela fazia, às vezes não adiantava, tinha que levar ele correndo para o hospital. E eu acho que ele devia ter assim entre 4 e 5 anos. E aí no dia que ele veio, esse tipo de cura, né, que a gente fala, pede ao Espírito Santo algo que ele queira curar, e a gente sempre está muito aberto para a cura também emocional, né? Porque nós sabemos que tem o fator psicossomático, não que isso limite Deus cura em cultos, em várias maneiras, só já o sintoma, digamos assim, só a parte física, né? Deus não é limitado a ter que curar essa parte para depois poder curar aquela. Ele pode curar essa parte, depois aquela, depois essa ou aquela, como ele quiser. Ele é Deus, ele faz as coisas como ele quiser. Mas a gente sempre, vamos dizer assim, pergunta para ver o que ele quer tirar. Para isso a gente tira um tempo a mais com as pessoas, né? E quando dá, claro. E ele então, o Senhor falou ansiedade, muita ansiedade. Sim, se a gente olhar para a nossa mente, pensar uma criança tão bem cuidada, com, né, uma casa tudo tão boa, né, o que pode estar tão ansioso? Mas eu perguntei para ele, conversando um pouquinho com ele, ele disse, eu tenho muito medo que o caminhão do meu pai vire e ele morra, né? E eu disse, sim, enfim, ministrei com ele, não vou aqui contar os detalhes, senão fica muito demorado. E ele foi curado dessa asma, né? Ao ponto de, eu me lembro que
teve uns dias muito frios e a mãe dele, eu liguei também por causa desse negócio que estávamos fechando, e ela me disse, olha, mesmo com esses dias frios, eu achei agora pode ser que volte. Nunca mais voltou, né? E aquele medo do caminhão, assim, enfim, ele entregou para Deus, né? Pela graça do Espírito Santo também consegui dizer para ele que aquele caminhão do tamanhão que era um baita de um caminhão que o pai dele dirigia, podia ser na mão de Deus como um carrinho pequenininho era na mão dele. Ele conseguiu entender essa comparação e confiar que aquele caminhão correndo nas estradas ia estar sempre correndo na mão de Deus, sempre como estivesse correndo assim na mão de Deus, né? E que Deus ia estar sempre com a mão por cima do caminhão. Ele creu, esse menino creu. E foi muito incrível como a criança é aberta para crer. Jesus disse, deixe vir a mim. Isso quer dizer que naturalmente as crianças vão a Jesus, elas só não vão mais porque elas são impedidas pelos adultos. E muitas vezes Jesus não é apresentado de maneira que elas possam entender, né, que ele disse, deixe vir a mim os pequeninos, e diz lá na palavra de Deus que ele abençoou as crianças, ele fez um bem para elas, né? Eu creio que um bem que o Espírito Santo está querendo fazer a tantas crianças é curá-las, é retirar delas essa ansiedade, essa sobrecarga que a nossa sociedade está passando, já para os tão pequenininhos, já são tão sobrecarregados com tantas coisas. Amém?